Olá, graça e paz de Cristo Jesus. Tudo bom com você? Aqui quem está falando é Diógenes, sou servo de Deus. Fui chamado por ele para ser pastor e músico. E esse é o nosso canal da Igreja Evangélica Congregacional de Jequié. Bora ler a Bíblia comigo? Esse é o nosso quarto e último vídeo de hoje, nesse nosso 12º dia de leitura continuada da Palavra de Deus. Não se esqueça, você pode ter acesso a esse plano de leitura, plano do pastor Robert McShane. Para poder baixá-lo, você vem aqui na área de descrição do vídeo e assim você vai ter o link onde você vai ter o acesso e assim poder acompanhar a sua leitura continuada e edificante da Palavra de Deus. Bora ler a Bíblia comigo? Atos, capítulo de número 12. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te a calça e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Eles lhe disseram: Estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: É o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo sinal com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: Anuncia isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, não pouco alvoroço houve entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não achado, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, esses, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: É a voz de um Deus, e não de homem. E no mesmo instante o anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado
de Marcos. Encerramos assim a nossa jornada nesse 12º dia de leitura contínua da Palavra de Deus. Não se esqueça, depois de acompanhar esse vídeo conosco, clique aqui no joinha para que o nosso vídeo tenha conhecimento, percorra toda a plataforma aqui do YouTube, assim possa alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal caso não seja inscrito e toque nas notificações para que todas as vezes que o novo vídeo for carregado, você possa ser avisado, tá bom? Um grande abraço, que Deus em Cristo te abençoe e até logo mais, hein? Tchau, tchau!